Destaques do Contato Direto de hoje. Contato Direto. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Questões climáticas continuam a preocupar. A pedido da vereadora Vânia Castro, Câmara Municipal cria comissão para avaliar mau cheiro e poluição do ar em Barbacena. Suspensas nomeações de aprovados em concursos da Prefeitura de Barbacena. Mais de uma morte por minuto por Covid-19 é registrada no Brasil no 100º dia da pandemia. Minas bate recorde de mortes pelo coronavírus em 24 horas. Casos confirmados de Covid em Barbacena chegam a 304, mas sobe o total de curados. Aumento de casos pode levar a retrocesso no Minas Consciente. TSE confirma que convenções partidárias poderão ser realizadas por via remoto. No quadro eleições, especialista em direito eleitoral fala sobre propaganda eleitoral extemporânea. Ainda hoje, no Contato Direto, Polícia Militar do Meio Ambiente realiza blitzes educativas no Dia Mundial do Meio Ambiente. A conexão Barbacena-Lisboa com Jairo Atademo, o Giro Policial com Vitor Vicense e as notícias do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na Sucesso FM. A partir de agora, você ligado com os principais fatos do momento. Está no ar. O Contato Direto. Você por dentro de tudo que acontece. Jornalismo com a credibilidade Sucesso FM. Muito bom dia para você, sexta-feira, 5 de junho, mais uma vez estamos juntos na Sucesso. Contato Direto destaca. O governo deve estender o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais por mais 2 meses com valor de R$300 mensais. A equipe econômica avalia editar uma medida provisória para ampliar o período de duração do benefício criado para dar suporte a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais durante o período mais agudo da crise provocada pelo novo coronavírus. A medida provisória, que teria vigência imediata, é necessária porque a lei do auxílio emergencial prevê a possibilidade de prorrogação, mas com o valor atual de R$600. A área econômica entende que não é possível estender o pagamento de um benefício no mesmo montante por período muito mais longo que os 3 meses previstos inicialmente devido ao alto custo da política. O governo de Minas divulgou na noite de ontem atualizações do Minas Consciente, um conjunto de recomendações para flexibilização de atividades econômicas elaborado pelo governo estadual que passam a permitir a abertura de mais estabelecimentos do comércio nas cidades que aderiram ao programa. Entre as mudanças está a possibilidade de que algumas lojas de shoppings e salões de beleza voltem a funcionar, mas tudo ainda no campo das hipóteses. E o ministro Weintraub se nega a responder perguntas à Polícia Federal. O ministro da Educação entregou as declarações dele por escrito. Abraham Weintraub é alvo de ação por racismo contra os chineses por postagens nas redes sociais onde debochava do modo de falar deles. O Centrão teve sucesso em mais uma indicação no governo federal nessa fase de aproximação do Planalto com o bloco político conhecido pela negociação de cargos em troca de apoio nas votações da Câmara. Com indicação do Partido Liberal PL, o professor Arnaldo Corrêa Medeiros foi designado pelo governo como secretário de Vigilância do Ministério da Saúde. A nomeação foi oficializada após publicação no Diário Oficial da União de hoje, sexta-feira. Medeiros assume o cargo no lugar de Wanderson Oliveira, que deixou a pasta por divergência quanto às medidas que o novo Ministério da Saúde adotou para enfrentar a pandemia. Oliveira tem mais de 20 anos de experiência, 15 deles no Ministério da Saúde. O governo federal retirou 83 milhões que seriam usados no programa Bolsa Família para destinar à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência. A medida atinge os recursos previstos para a região nordeste do país e gerou críticas no Congresso por ocorrer durante a pandemia do novo coronavírus, quando muitas famílias estão sem fonte de renda. O dinheiro será utilizado para comunicação institucional, ou seja, para fazer publicidades das ações da gestão Jair Bolsonaro.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira que grupos terroristas começaram a aparecer no Brasil e voltou a pedir a seus apoiadores que não se manifestem no domingo. Segundo Bolsonaro, o governo está preparado para agir caso as manifestações ultrapassem, segundo ele, o limite da racionalidade. Segundo a apuração da colunista da CNN, Caio Junqueira, Bolsonaro avalia convocar a Força Nacional de Segurança para controlar as manifestações contra o governo neste domingo. A Caixa Econômica Federal libera hoje as transferências e saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600 para beneficiários nascidos em junho. Os pagamentos seguem um calendário divulgado em 15 de maio. Enquanto inscritos no Bolsa Família tiveram acesso aos recursos em cronograma baseado no número final do NIS, os outros beneficiários do auxílio devem se orientar por seus meses de nascimento. Contato direto. Você ligado na notícia. 11:06 na Sucesso, casos confirmados de Covid-19 em Barbacena chegam a 304, mas sobe o total de curados. Sabrina Silva. Olha, Rogério, com 5 novas confirmações, Barbacena ultrapassou os 300 casos positivos de Covid-19. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgou na noite de quinta-feira os novos dados. 304 casos confirmados. Os casos descartados chegaram a 341. A lista dos curados da Covid-19 ganhou 3 novos pacientes, que agora tem o total de 205. O número de óbitos se mantém em 4. As notificações de pacientes suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus saltaram de 1.279 para 1.332. Apenas um paciente com suspeita de Covid-19 continua sendo tratado em hospital. Eram 5 no boletim anterior. São 8 pacientes com diagnóstico positivo em tratamento nos hospitais da cidade. Em relação aos casos de outras cidades, 10 casos positivos vindos de outras cidades foram ou estão sendo atendidos em Barbacena. Um óbito permanece confirmado. E olha, gente, mais de uma morte por minuto por Covid-19 é registrada no Brasil no 100º dia de pandemia. O Brasil voltou a bater um triste recorde nesta quinta-feira envolvendo a pandemia do coronavírus. Detalhes com Ana Paula Costa, direto de Brasília. Brasil passa a Itália e se torna o terceiro país com mais mortes por Covid-19 no mundo, ficando atrás apenas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Foram 1.473 novas vítimas registradas em 24 horas, que fizeram com que o país alcançasse a marca de 34 mil. É o terceiro dia consecutivo com recorde e aumento no registro de novos óbitos, de acordo com o boletim atualizado pelo Ministério da Saúde na noite desta quinta-feira. Outras 4.159 mortes estão sob investigação. Já são quase 615 mil casos de coronavírus e ainda segundo a pasta, cerca de 260 mil pessoas se recuperaram da doença. Os dados que na gestão do ex-ministro Henrique Mandetta eram divulgados às 5 da tarde, vêm sendo apresentados por volta das 10 da noite. Quando questionado sobre essa demora, Eduardo Macário, diretor do Departamento em Saúde e Vigilância em Doenças Não Transmissíveis, apontou problemas com a atualização pelos estados. Essas situações podem acontecer justamente porque esse processo de checagem ele é muito variável. Pode ser que aconteçam problemas e que a gente tem que corrigir. Isso leva o dia todo para fazer. Então a gente faz toda a contabilidade de todo esse processo. Se eu estipulasse, vou fechar meio-dia, daqui a 3 horas sai um novo número e vocês vão falar, o Ministério da Saúde mandou um número, mas 3 horas depois esse número já está desatualizado. Além da demora na divulgação dos dados, o Ministério da Saúde vem optando por dar destaque ao número de recuperados, deixando o número de mortes em segundo plano. A mudança ocorreu a partir da saída do ex-ministro Nelson Tait no dia 15 de maio. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Ana Paula Costa. E agora vamos confirmar aqui a boa notícia. O primeiro lote da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, que será testada em 2.000 brasileiros, já chegou ao Brasil. As doses serão aplicadas nas próximas 3 semanas em testes conduzidos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vamos falar agora sobre os casos de Minas Gerais. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, projeta o pico da Covid-19 aqui em Minas Gerais para 19 de julho.
Nesta data, o estado pode registrar em um único dia 2.047 novos casos. Nesta semana, esse número está um pouco acima de 1.000. A informação foi repassada durante entrevista coletiva nesta quinta-feira. O secretário afirmou que o aumento na confirmação de casos do novo coronavírus em Minas Gerais se deve ao aumento da testagem. Agora vamos aos números de Minas que saíram agora há pouco. Minas Gerais bateu um recorde de mortes em 24 horas pelo novo coronavírus. De ontem, quinta-feira, para hoje, sexta-feira, 21 pessoas morreram no estado. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, já são registradas 344 mortes no estado e 13.995 casos confirmados. Nos últimos 2 dias, o estado também tinha batido recordes, registrando 17 mortes de terça para quarta e o mesmo número de quarta para quinta. Ao todo, 118 cidades mineiras já registraram mortes pela doença. 487 têm casos confirmados. A cidade com mais óbito continua sendo Belo Horizonte, com 58 mortes e 2.247 casos. Na sequência vem Juiz de Fora, com 30 óbitos e 645 infectados. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 25 mortos e 1.130 pessoas com a doença. O Contato Direto está no ar. E você bem informado. 11:12. E o aumento de casos de coronavírus pode levar a retrocesso do Minas Consciente. Cristóvão Abranches. Bom dia, Rogério. A reunião do Comitê Estadual Extraordinário Covid-19, ocorrida na quarta-feira, acende um alerta e não trouxe boas notícias para as cidades da região. A macro-região de saúde noroeste vai retornar à onda verde do Plano Minas Consciente, criado pelo governo de Minas para promover a retomada econômica gradual e coordenada nas cidades mineiras durante a pandemia do coronavírus. A recomendação é de que as 33 cidades da localidade abram somente serviços considerados essenciais, como supermercados, padarias e farmácias. As outras 13 macro-regiões de saúde mineiras serão mantidas nas ondas determinadas durante os últimos encontros do grupo técnico, mas serão acompanhadas diariamente para avaliação das taxas de contaminação e internação. Cidades como Conselheiro, Lafayette, Barbacena, Ouro Branco e Congonhas estão inseridas na macro-região de saúde Centro-Sul. Os prefeitos aguardam as próximas avaliações e orientações para tomar as suas decisões. No entanto, a permanência na onda branca ou retrocesso a verde parecem mais próximas que o avanço para a onda amarela neste momento, diante do aumento de casos positivos de Covid-19. O governador Romeu Zema pediu cautela à população e reforçou a importância de manter os cuidados e higienização e proteção individual. Apesar do alerta, Romeu Zema disse que não há motivo para pânico e que a situação ainda está sob controle no estado. Contato Direto. Você ligado na notícia. Agora são 11:13 aqui na Sucesso. Olha, até que aconteça alguma mudança na legislação eleitoral, as eleições municipais de 2020 estão mantidas. Em razão disso, todos os prazos eleitorais continuam ocorrendo normalmente. Em reunião remota, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que as convenções partidárias poderão ser realizadas por via remoto. Ou por via remota, melhor dizendo, né? Mas tudo vai depender do andamento da pandemia. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a realização de convenções partidárias virtuais. A escolha dos candidatos que disputarão as eleições previstas para esse ano deverá ser feita entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. O calendário está mantido com o devido distanciamento social recomendado por causa da pandemia do coronavírus. Os partidos terão autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem necessárias para as convenções. E o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu virtualmente com epidemiologistas para ouvir sugestões sobre os cuidados para a realização das eleições municipais. Por causa da Covid, o primeiro turno pode ser realizado em 15 de novembro e o segundo turno no dia 4 de dezembro. Estas datas ainda estão em análise. Tudo vai depender do que virá por aí. De Brasília, Rodrigo Santos.
E já que estamos falando em eleição, hoje no quadro Eleições 2020, aqui no Contato Direto, o advogado especialista em direito eleitoral, Agnello Sade Júnior, fala sobre a propaganda eleitoral extemporânea, ou seja, fora de época. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sucesso. Nosso assunto de hoje é a propaganda eleitoral extemporânea, ou melhor, a propaganda eleitoral feita fora do prazo legal. Segundo a legislação, a propaganda eleitoral só pode ser feita após o final dos prazos para a realização das convenções partidárias. O dia 16 de agosto marca o início do prazo para a propaganda partidária, quando os candidatos poderão utilizar de todos os meios legais para tentar convencer os eleitores sobre suas propostas e plataformas de governo. As propagandas feitas antes deste prazo são consideradas irregulares e sujeitam o infrator, no caso, o pré-candidato, o prefeito ou vereador, a uma multa que varia de R$5.000 a R$25.000. Atualmente, são toleradas algumas manifestações de pré-candidatos antes do dia 16 de agosto, que apesar de induzirem a candidatura, não são qualificadas especificamente como propaganda eleitoral antecipada. São exemplos a participação em programas jornalísticos, veiculação de opiniões sobre temas importantes em redes sociais, propaganda dentro do próprio partido para escolha em convenções, enfim. Mas o pedido expresso de voto pode ocasionar a aplicação de multa pela Justiça Eleitoral. No próximo encontro, vamos falar do fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais, ou seja, para as eleições para os cargos de vereador. Um bom dia e até lá. Contato Direto. Jornalismo padrão. Sucesso FM. E hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do nosso tão sofrido meio ambiente. Essas questões climáticas têm sido realmente preocupantes. Ricardo Zalim, bom dia. Bom dia, Rogério. Neste dia 5 de junho, temos um Dia Mundial do Meio Ambiente um pouco diferente de anos anteriores. Se estávamos acostumados com movimentos, feiras, congressos e ações para alertar o homem sobre as questões ambientais, neste ano de 2020 a visão é um pouco diferente. Por influência da pandemia de Covid-19, o Dia Mundial do Meio Ambiente surge como um alento para um planeta diferente quando o coronavírus passar. Esse é o tom da entrevista do ambientalista Geraldo Magela Moraes Salvio ao canal do Barbacena Online no YouTube, que tem o apoio da Rádio Sucesso FM. Geraldo Magela é mestre em Ciências Biológicas, Comportamento e Ecologia Animal pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em Engenharia Florestal pela Federal de Lavras. Professor e pesquisador em Ecologia e Biologia da Conservação no IF-Sudeste, Campus Barbacena. Ele também é o fundador e atual presidente da ONG Grupo Brasil Verde. Essa data é uma data marcante, foi decretada pela ONU para marcar esse momento. E ela tem um caráter simbólico muito forte. Afinal de contas, nesse dia, o mundo inteiro está de olho na questão ambiental. Isso, no mínimo, traz uma articulação muito grande. A cada ano, pelo menos, nós conseguimos, durante um dia, o mundo inteiro fechar os olhos para a questão ambiental. Então, do ponto de vista simbólico, é muito importante essa data, né? Já que a gente tem condições de manter a sociedade articulada, manter a sociedade preocupada e principalmente informada sobre as questões ambientais que a gente enfrenta, que vem enfrentando ao longo dos anos. Então, de fato, foi um ponto-chave da ONU decretar esse dia para que a gente pudesse fazer a reflexão anual sobre as questões ambientais. Na sua opinião, Magela, o que é o maior problema ambiental hoje do planeta? Olha, a gente ainda está sobre a ameaça constante das mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma. O problema das mudanças climáticas representa o principal problema numa escala global. Bom, aí você vai me dizer, não seria a pandemia? Claro, a pandemia é um problema muito sério, mas a pandemia, ela está de passagem. A gente sabe que vai passar, e infelizmente a gente não tem esse mesmo horizonte com relação às mudanças climáticas, né, que estão cada vez maiores. E é importante dizer que o sistema, né, a Terra, ele é interconectado. Então, mudanças climáticas resultam em outros grandes problemas ambientais, como a própria expansão e o surgimento de novas pandemias.
Então, a gente tem uma grande questão guarda-chuva aí, que são as mudanças climáticas. Talvez podemos falar da crise de biodiversidade, que também é a perda excessiva de espécies que nós temos. Essas duas questões colocam literalmente em risco a sobrevivência da nossa espécie no planeta, exatamente porque favorece o surgimento de novas doenças como a atual pandemia. Neste dia 5 de junho, o Grupo Brasil Verde comemora mais um aniversário. Ele foi criado em 1995 e hoje desenvolve atividades em todo o país. O atual presidente é o professor Geraldo Magela e toda a entrevista você confere no canal do YouTube do Barbacena Online com o apoio da Rádio Sucesso FM. Lá, Geraldo Magela comenta um pouco mais sobre as questões ambientais e fala também um pouco das atividades do Grupo Brasil Verde. Olha, aproveitando as questões que estamos levantando aqui no Contato Direto relacionadas ao meio ambiente, nós lembramos que já há muito as redações da Sucesso FM do Barbacena Online vem recebendo reclamações quanto ao mau cheiro e névoas de fumaça presentes no ar de nossa cidade. Estes fatos são percebidos principalmente à noite e na madrugada. Na Câmara Municipal de Barbacena, o assunto vem sendo discutido através de requerimento da vereadora Vânia Castro desde 2015. Ainda em 2019, a vereadora Vânia Castro voltou a apresentar um requerimento solicitando a criação de uma comissão especial para acompanhar e tomar providências cabíveis quanto à poluição do ar em Barbacena. Na última reunião ordinária, o plenário da Câmara aprovou o requerimento da vereadora, criando a comissão especial. Em matéria da repórter Sabrina Silva, a vereadora Vânia Castro fala sobre o assunto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sucesso. É um prazer estar aqui novamente, num dia tão importante como o de hoje. E um dia tão sério, presente, porque nós temos muitas atitudes a tomar aí, para que as gerações futuras tem uma vida mais digna e justa em relação ao meio ambiente. Eu, em 18 de março de 2019, eu protocolei um requerimento para a criação de uma comissão especial de estudos de impacto ambiental de emissão de poluentes por indústrias de Barbacena. E eu solicitei a comissão especial, que a gente precisa contar com o apoio de profissionais da área, para que eles possam elaborar pareceres técnicos, estudos aprofundados, para poder mesmo apurar a emissão de gases, as fumaças, agentes químicos diversos, e bem como verificar a toxicidade de tais emissões. O pedido, Sabrina, eu vou te falar, ele se fez porque eu tenho recebido inúmeras denúncias e pedido da sociedade civil e alegando uma enorme emissão de fumaças, gases e agentes químicos ou biológicos no ar de Barbacena e causando um mau odor insuportável. Eu cheguei a procurar, fiz alguns contatos com alguns profissionais e conversei com um grande químico que é Luiz Antônio, e uma coisa ele me esclareceu, alguns dados importantes que precisam realmente serem analisados, que é o que ele alerta, que a amostragem de análise ela tem que ser feita periodicamente, e isso é independente da menor ou maior incidência da emissão, para que comprove transparência do tratamento químico e biológico das empresas. Então, por isso o pedido, essa solicitação para a formação de uma comissão especial. E como está o andamento deste pedido, vereadora? Depois de 1 ano e 3 meses, a Câmara aprovou essa minha solicitação por unanimidade. Anteontem, no dia 3, o presidente, doutor Amarílio, ele nomeou a comissão especial, que hoje ela tá composta como presidente o vereador Flávio Maluf, como relator o vereador Odair e como secretária a vereadora Joana Biesfort. Eles sugeriram, e até isso já está também protocolado, eles pediram um apoio do SAS para que o SAS acompanhe essa comissão, para poder ver se eles detectam algumas coisas, se eles podem fazer alguns testes, se necessários. Mas eu até sou uma defensora do trabalho do SAS, mas não acho que o SAS vai ter a competência para esse tipo de ação. Então, eu protocolei hoje na Câmara um requerimento para a comissão, e eu estou ali
enviando alguns contatos que eu fiz de profissionais qualificados, químicos, estudiosos, algumas empresas, para que de repente eles entrem em contato para que realmente esse serviço seja feito de forma séria, porque é uma coisa assim muito preocupante o que vem acontecendo. Nós conversamos com a vereadora Vânia Castro, que reforça a necessidade deste trabalho na cidade e ressalta que a intenção de todo o trabalho é atender a população. Então agora, com a comissão criada, é a gente acompanhar, a população está toda aí, então a gente acompanhar as ações. Eles terão 90 dias para poder apresentar um laudo. Eu me prontifiquei, falei que o que eles precisarem, eu estou à disposição para poder contribuir. Eu não posso fazer parte da comissão, porque eu que entrei com a solicitação, então isso faz parte do regimento. E é um apelo de uma população, sabe, que a gente já convive com tantos problemas sociais, e agora somado a riscos ambientais, oriundos de uma atividade produtiva. Então, assim, o engajamento da população, ele tem que ser tornado, assim, expressivo, na medida em que esse conflito se prolonga. A população, ela reivindica o direito a melhores condições de vida e tem que ser atendida. Tem uma coisa muito importante, sabe? Nós não estamos aqui querendo fechar empresas, nós queremos que as mesmas comprovem que a emissão dos seus agentes tóxicos sejam comprovadas de forma técnica, científica, com laudos, emitidos, como eu disse, periodicamente, para calcular, fazer a medida dos poluentes e os seus malefícios, A gente quer que todo mundo continue aí, são empregos, são empresas que produzem e que contribuem financeiramente para a Barbacena, mas nós temos que pensar assim na vida, e isso é muito importante. Confirmando então, a comissão nomeada na Câmara Municipal de Barbacena foi composta pelo presidente Amarílio Andrade, tem como presidente a comissão o vereador Flávio Maluf, Odair Ferreira será o relator e a vereadora Joana Bia Sortes Carneiro, secretário. Os vereadores Edson Rezende e Milton Roman foram nomeados suplentes. A comissão terá um prazo de 3 meses para a conclusão dos trabalhos. Tradicionalmente, na semana que envolve o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Policiamento de Meio Ambiente, desenvolve diversas ações comemorativas, tais como blitzens educativas, palestras, distribuição de mudas, dentre outras. A reportagem da Rádio Sucesso conversa agora com o Sargento Madeira da Polícia Militar de Meio Ambiente através de matéria de Sabrina Silva. Sargento Rodrigo Madeira, em meio à pandemia, como será celebrado o Dia do Meio Ambiente? Sabrina, esse ano, por conta das medidas diante da pandemia, não ocorrerão as palestras presenciais e nem a Semana Ambiental Integrada, que nos últimos anos recebeu milhares de visitantes. Entretanto, é importante salientar que a Polícia de Meio Ambiente continua com suas atividades de prevenção, realizando fiscalizações normalmente. A Polícia Militar do Meio Ambiente vai realizar um trabalho de conscientização, levando informações de como é importante a preservação da natureza, mesmo em tempos de quarentena. E, sargento, tratando do tema biodiversidade, como será abordado este ano dentro das preocupações mundiais? Tendo em vista a questão da pandemia, a ONU está focando na dependência da saúde do planeta e a relação com a saúde humana. Policiais militares do meio ambiente, mais do que nunca, têm o papel de orientar o cidadão da importância de se manter um meio ambiente preservado e como isso pode interferir na saúde de cada pessoa. Gestos simples, Sabrina, como a preservação das nascentes, evitar queimadas, não praticar a caça ou a pesca em local proibido, tudo isso é de extrema importância para a harmonia do homem com o planeta. Como as pessoas, então, sargento, podem interagir com a Polícia Militar de Meio Ambiente e as entidades envolvidas nessa comemoração? As pessoas podem contribuírem muito com a Polícia Militar do Meio Ambiente, cada um fazendo a sua parte, protegendo o local onde mora, evitando ações que podem comprometer o bem-estar próximo. Por exemplo, com a quarentena as pessoas estão ficando mais em casa, então não fazer queimadas pode ser um gesto de respeito, já que a fumaça pode atrapalhar a saúde da pessoa próxima a você. Colocar o lixo nos dias e horários determinados de coleta, manter hábitos saudáveis, um bom convívio familiar e um bom convívio também com os vizinhos. Bem mais que uma comemoração, temos que trabalhar mais do que nunca numa conscientização, não é mesmo? Isso mesmo, Sabrina. Apesar de todas as dificuldades que estamos passando, o planeta é a nossa casa.
é o nosso dever cuidar dele. Após esse período, com certeza, a gente vai entender que aquilo que a gente faz para o meio ambiente volta para a gente, né? Seja ações positivas ou ações negativas. Tratar os recursos naturais como coletivos, como bens da humanidade, é de extrema importância para que possamos garantir a qualidade de vida e garantir os recursos tão necessários para a nossa sobrevivência. A Polícia Militar de Meio Ambiente está à disposição de todos através do telefone 3339-5050. Contato direto. Você ligado na notícia. E as nomeações de aprovados em concursos da Prefeitura de Barbacena foram suspensas. É isso, Sabrina Silva. Candidatos aprovados no concurso público realizado pela Prefeitura de Barbacena no ano de 2016 terão que esperar um pouco mais até a nomeação. Em razão do estado de calamidade pública estabelecido pela União, o prefeito de Barbacena, Luiz Álvaro, assinou um decreto suspendendo o prazo de validade dos editais números 001 e 002 de 2015. O prazo de validade do concurso já havia sido prorrogado em 2018 e terminaria em 6 de junho de 2020. A Prefeitura, através de nota, esclarece: a administração municipal lamenta a suspensão do concurso, principalmente pelos aprovados que aguardam serem chamados e por causa da defasagem de funcionários em alguns setores. Mas a Prefeitura se resguarda ao direito de nomeação dos aprovados em momento oportuno. A suspensão, Rogério, será válida até 31 de dezembro de 2021. Ok, 11h31, vamos agora ao nosso quadro Conexão Barbacena-Lisboa, lá em Portugal, onde está Jairo Atademo. Bom dia, Jairo. Olá, amigos, aqui é o Jairo Atademo de Portugal para a Ponte Aérea Lisboa-Barbacena. Portugal tem 1.455 mortos por Covid-19 desde o início da primeira notificação. As contaminações vêm desacelerando e mesmo em Lisboa, onde alguns focos mantêm as autoridades em alerta, o isolamento social começará a ser relaxado a partir do próximo dia 15. Nos últimos dias, fizeram 17 mil testes na região da capital. Apenas 4% deram positivo. Caso haja uma nova onda de Covid-19 em Portugal, 61% dos portugueses apoiam que os seus celulares possam ser usados para identificar os contatos com pessoas doentes. 81% da população apoia o isolamento social caso ocorra uma nova onda por aqui. A história da cloroquina e da hidroxicloroquina. A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai retomar os estudos com as drogas em pacientes com Covid-19. O diretor-geral da OMS recomendou que os estudos continuem, inclusive com outras drogas potenciais. A discussão começou quando um estudo publicado na revista The Lancet mostrou que a hidroxicloroquina não apresentava benefícios para pacientes hospitalizados e poderia até ser prejudicial. Até o momento, nada é conclusivo sobre remédios específicos para a Covid-19. Notícia boa: investigadores alemães da Universidade de Bochum desenvolveram mini pulmões a partir de células tronco para investigar a infecção pelo novo coronavírus em situações próximas da realidade, inclusive respostas dos mini pulmões aos medicamentos. Racismo no mundo. O caso do norte-americano George Floyd, assassinado por um policial que lhe pôs o joelho no pescoço, tem sido alvo de movimentos de revolta contra o racismo em cidades dos Estados Unidos e da Europa, com uma manifestação ocorrida em Paris. Aqui em Lisboa, há uma iniciativa marcada para hoje. A organização quer chamar a atenção para situações de racismo e homenagear George Floyd. Sobre o Brasil, órgãos de imprensa europeus dão destaque para a posse do novo secretário da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Diz a imprensa que o empresário curitibano bilionário não tem experiência em administração pública e no setor da saúde. Jairo Atademo de Lisboa para o Contato Direto da FM Sucesso. Contato Direto. Jornalismo padrão. Sucesso FM. Pois é, e como o Jairo César tocou aí no assunto do uso de máscaras, né? E falou mais uma vez a respeito da Covid, vale lembrar que o Senado aprovou ontem e tornou obrigatório o uso de máscaras. Vamos à matéria. Foi aprovada pelos senadores a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual em todo o Brasil para a circulação em espaços públicos, incluindo o transporte público. Pela proposta, quem descumprir a determinação estará sujeito à multa. O valor será definido por cada ente federativo. Também está previsto que crianças menores de 3 anos e pessoas diagnosticadas
com autismo ou alguma deficiência estão dispensadas do acessório de proteção. A medida é enquanto durar a pandemia no país. José Davi Urbaez, diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, explica a importância do uso de máscara. O uso adequado da máscara, isto é, que a máscara cubra nariz e boca, no que fique bem colada no rosto, tem um enorme impacto na diminuição da contaminação pelas secreções respiratórias de objetos em superfícies e pela projeção das gotículas que, em última análise, irão infectar os outros e, portanto, você está protegendo a comunidade com o uso de máscara o tempo inteiro fora de casa. O projeto determina que o poder público assegure o fornecimento de graça para quem não tem condições financeiras de comprar as máscaras. Pessoas carentes que não usarem essa proteção individual ficam isentas de qualquer multa. O texto prevê ainda que o poder público deverá orientar a população por meio de campanhas publicitárias e proíbe que empregados tenham que custear as próprias máscaras em ambiente de trabalho. A empresa que desrespeitar essa norma estará sujeita a multa a partir de R$300. Empresas também ficam obrigadas a disponibilizar álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos. O relator do projeto, o senador Jean Paul do PT, aponta a máscara como uma aliada importante. Foi publicado no último fim de semana pela revista The Lancet um estudo que envolveu pesquisadores de 16 países e que basicamente conclui que o índice de contaminação do Covid-19 cai de 17% para 3% quando se dá justamente o uso das máscaras faciais, mesmo que sejam as máscaras caseiras. A matéria já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas sofreu modificações e, por isso, retorna para a análise dos deputados federais. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Obrigado, Cariane. Olha, gente, mais uma vez está provado por A+B que o uso de máscaras é realmente essencial. Lembrando, nós estamos chegando aí no final de semana. Nós já tivemos aí os registros dos casos aqui em Barbacena, o final de semana está aí, o aumento tem sido constante de pessoas nas ruas, os bares estão recebendo uma quantidade maior de pessoas, então é importante que nesse período, ninguém quer que você não saia de casa, cada um faz o que quer da vida, não é verdade? Mas durante esse período você vai sair, vai ao bar, né? Vai tomar sua cervejinha, bater o papo com os amigos, mantenha a distância, né? Mas não deixe de usar a máscara, principalmente, mas como é que eu vou tomar uma cerveja sem tirar a máscara? Bom, você tome as providências que você achar necessárias nesse caso, né? Mas as aglomerações já estão começando a trazer registros importantes para a cidade e isso pode fazer, inclusive, que todo esse processo de abertura que foi feito aí do nosso comércio nesses últimos dias pela prefeitura, dependendo das análises, tudo isso pode voltar atrás. Então, fica aí o aviso mais uma vez. Saia de casa se você achar que deva sair, que tem necessidade de ir ao bar, né? De frequentar uma lanchonete ou um trailer que você quiser, ninguém está impedindo ninguém de trabalhar, nem que ninguém saia, mas apenas com aviso, vocês ouviram a matéria. O uso de máscara é imprescindível neste momento. Contato direto. Você ligado na notícia. Olha, gente, quarentena não é período de férias e soltar pipa pode causar acidentes com a rede elétrica. A gente tem recebido muitas reclamações de vários bairros da cidade, de aglomerações de pessoas que estão na rua. Não são só crianças não, nem adolescentes. Tem muito marmanjo por aí fazendo aglomeração, soltando pipa. Então, Vitor traz aqui informações importantes, né, Vitor? Mesmo com a medida de isolamento social determinada por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas crianças e jovens continuam brincando de soltar pipa, fazendo aglomerações e geralmente sem o uso de máscaras. Neste período do ano, essa prática ganha força devido à característica do tempo em que os ventos são mais fortes. Porém, apesar de parecerem inofensivas, é preciso ter muita cautela para não causar acidentes como desligamentos na rede elétrica e também acidentes fatais com quem as soltam. De acordo com dados da CEMIG, em 2019, incidentes com pipas causaram
causaram 1.771 ocorrências que prejudicaram cerca de 504 mil clientes da companhia. Somente nos 4 primeiros meses deste ano, na região da Mantiqueira, foram registrados 38 desligamentos provocados por pipas na rede elétrica que prejudicaram cerca de 11 mil clientes da CEMIG. Um dos principais causadores de ocorrências no sistema elétrico é o cerol. Esse produto é uma mistura feita com cola, vidro e restos de materiais condutores que pode cortar os cabos da rede elétrica e causar acidentes com a população. Segundo João José Magalhães, gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, abre aspas, para brincar com segurança, as pipas devem ser soltas em locais abertos e afastados da rede elétrica, ou seja, nunca em áreas urbanas. Também é preciso evitar o uso de fios metálicos ou cerol e caso a pipa fique presa nos fios dos postes, elas não podem ser resgatadas, porque acidentes nestas condições podem ser fatais. Fecha aspas, orienta. Outro grande causador de ocorrências e que vem se popularizando nos últimos anos é a linha chilena. Esse produto é feito com materiais mais abrasivos que o cerol e nunca deve ser utilizado, pois pode cortar a mão de quem solta os cabos da rede elétrica ou ainda causar mutilação em motociclistas. Uma lei estadual proíbe o uso de cerol ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas e papagaios em todo o território de Minas Gerais. Quem for flagrado usando cerol ou linha cortante está sujeito ao pagamento de multa, que varia de R$100 a R$1.500, podendo ser agravada. Quanto ao isolamento social, João José Magalhães comenta que os pais devem supervisionar as crianças e jovens na brincadeira. Abre aspas, é fundamental que sejam escolhidos locais descampados, longe da rede elétrica e principalmente evite aglomerações. Fecha aspas. E a Matriz de São Pedro e São Paulo está fazendo uma campanha para ajudar as famílias durante esse período de pandemia. A paróquia de São Pedro e São Paulo lança neste sábado o projeto Bethesda, em sintonia com a ação solidária emergencial da Igreja no Brasil para enfrentamento da pandemia. A campanha É Hora de Cuidar será iniciada com uma live da banda católica Mensageiros de Cristo às 8 da noite. A apresentação será exibida nas redes sociais. O projeto tem como objetivo a arrecadação de alimentos que serão destinados a famílias cadastradas e também itens de higiene e limpeza. As doações podem ser entregues na Matriz de São Pedro e São Paulo de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Haverá um ponto de coleta na entrada da matriz, observando todas as regras para evitar contato físico entre as pessoas. E a Justiça libera uma verba bloqueada da campanha do menino João Miguel para o hospital de campanha. Detalhes com Ricardo Salim. A primeira vara criminal da infância e da juventude de Conselheiro Lafayette liberou parte da verba bloqueada do caso do menino João Miguel para a reforma e ampliação do Hospital São Camilo. A intenção é capacitar a instituição para receber pacientes com o novo coronavírus. O menino era portador de uma doença rara. A família iniciou uma grande campanha para arrecadar recursos financeiros para o tratamento, mas a história ganhou repercussão nacional após a prisão de seu pai em um hotel de luxo na Bahia, acusado de desviar o dinheiro arrecadado. João Miguel faleceu em outubro do ano passado e seu pai, Matheus Henrique Leroy, está preso. Ele foi condenado pela segunda vara criminal de Conselheiro Lafayette em dezembro do ano passado a 7 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por estelionato. De acordo com o juiz José Aloísio Neves da Silva, após a morte de João Miguel, a vara da infância e da juventude bloqueou o restante do dinheiro. Porém, por decisão da Justiça, cerca de R$146 mil foram entregues para a Associação Mantenedora do Hospital São Camilo, em Lafayette, para serem aplicados na reforma da instituição. O juiz José Aloísio Neves da Silva ressaltou que é dever do Poder Judiciário, no momento de enfrentamento à crise, contribuir para minimizar os efeitos devastadores da doença causada pelo novo coronavírus. A justiça deve sempre estar ao lado do povo, atendendo à coletividade e buscando compor os conflitos sociais, foi o que disse o juiz. No dia 26 de maio, o hospital de campanha da cidade de Lafayette entrou em funcionamento com 50 novos leitos clínicos e 10 unidades intensivas. Isso tudo para atender a população de Conselheiro Lafayette.
O hospital receberá somente pacientes diagnosticados com Covid-19 que necessitarem de internação, vindos de outras unidades de saúde da cidade e também da região. O atendimento será prestado por uma equipe de 60 profissionais qualificados. O Contato Direto volta já. Continue ligado. Contato Direto. Giro Policial. A Shopping Celular, seguindo o decreto da Prefeitura, já está novamente atendendo das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde e também pelo delivery. Seu celular caiu, quebrou, molhou? Ligue ou mande mensagem para o fone 988580405. A Shopping Celular leva qualquer tipo de acessório onde você precisar. E tem Xiaomi 8 e o super lançamento Xiaomi Note 9S com preço imperdível. Seu celular caiu, quebrou, molhou? Shopping Celular, Rua Cônego Vieira, no centro de Barbacena. Zap 988580405. Se você quer qualidade e também variedade, vem pra Casa da Borracha que aqui tem de verdade. Ferramentas, abraçadeiras, borrachas automotivas e muito mais. Se quer tudo em borracha, preço justo e excelência, não tem outro lugar pra atender a exigência. É na Casa da Borracha, Rua 7 de Setembro, 557 Centro. Fone 3333-2934. Casa da Borracha. Contato Direto. O movimento policial na cidade e região. 11:45, Vitor Vicenci. Um grupo de pessoas foi preso durante a noite de ontem no bairro Nova Cidade, em Barbacena, acusado de tráfico de drogas. Uma dessas pessoas, ao avistar a viatura policial, fugiu para os fundos da residência, jogando uma sacola no terreiro da casa ao lado. Ao voltar para dentro do imóvel, o indivíduo foi abordado pelos policiais. No referido terreiro da casa, foram localizados diversos tabletes de maconha, totalizando 15 porções. Dentro do imóvel foram apreendidos 5 aparelhos celulares e materiais utilizados para a separação e comércio de drogas, tábua de vidro, estilete e tesouras. O morador do imóvel, de 37 anos, foi preso em flagrante. Ao todo, 8 pessoas foram detidas com idades de 18, 23, 32, 43 anos, além de outros 2 menores de 15 e 17 anos que estavam na primeira residência. Uma adolescente de 16 anos também foi apreendida pelo crime de ameaça e agressão contra a equipe policial. No decorrer da ocorrência, ela ainda tentou dificultar a ação dos militares. O celular dela foi apreendido. O grupo foi encaminhado para a delegacia de polícia. O material foi apreendido pela PM. Um Fiat Siena pegou fogo na manhã desta sexta-feira na rua José Joaquim Queiroz Júnior, no bairro Campo Alegre, região central de Conselheiro Lafayette. Segundo apurado, uma mulher estacionou o carro por volta de 8 horas da manhã, próximo ao seu local de trabalho, sem que o veículo apresentasse qualquer sinal de problema elétrico ou mecânico. 10 minutos depois, ela foi alertada de que o carro estava em chamas. A condutora acionou imediatamente o corpo de bombeiros e, enquanto a viatura não chegava, populares tentaram debelar as chamas usando um extintor de incêndio, mas sem êxito. Com a chegada dos militares, o fogo foi finalmente controlado. O Fiat Siena ficou totalmente destruído e foi declarada a perda total do veículo. Ninguém ficou ferido. Morreu nesta quinta-feira José Antônio Frutuoso, vítima de um crime bárbaro na zona rural de Santa Rita do Ibitipoca, no último dia 22 de maio. Este crime, inclusive, foi relatado pelo jornalismo da Rádio Sucesso FM e também pelo portal de notícias Barbacena Online. Ele estava internado no Hospital Regional em Barbacena desde o dia do crime. O senhor, conhecido como Zé Antônio, foi agredido com violência por criminosos que invadiram sua propriedade para praticar roubo. Na ocasião, foram levados cerca de R$2.500. Segundo o delegado responsável pelas investigações, já estão sendo realizadas diligências para elucidar o crime e as investigações estão em andamento. O sepultamento dele será às 13 horas em Santa Rita de Ibitipoca. Na ocasião do crime, 4 bandidos usaram de bastante violência em uma propriedade na zona rural daquela cidade na noite de sexta-feira, dia 22 de maio. Os bandidos chegaram em 2 motos e agrediram com violência um morador da casa que ficou gravemente ferido. Quando a irmã dele, que trabalhava em uma fazenda, chegou em casa, encontrou o Zé Antônio com diversos ferimentos na região da cabeça e do corpo e sangrando bastante. A mulher contou que os bandidos reviraram toda a casa e levaram o dinheiro. Uma máscara de proteção com sinais de sangue foi deixada para trás pelos bandidos e foi encaminhada para a perícia. O sítio, que fica em local afastado, não possuía sinais de arrombamento. O homem foi inicialmente levado à unidade básica de saúde daquela cidade, mas precisou ser transferido para o hospital regional aqui em Barbacena devido à gravidade dos ferimentos.
estabelecimentos. No final da tarde dessa quinta-feira, na cidade de São João del Rei, a polícia militar foi acionada próximo ao trevo do Eloy. Segundo informações, havia um indivíduo armado e teria efetuado um disparo de arma de fogo contra o pneu de um automóvel de cor branca. Os militares foram ao local e conseguiram identificar o autor e também localizaram a vítima. Foi constatado que o fato se deu em virtude do final de um relacionamento. A arma foi apreendida e o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São João del Rei. Contato direto e a previsão do tempo. Joias, bijuterias, pelúcias, perfumes, relógios, brinquedos, decorações para casa, bolsas, porta-retratos, semijoias, óculos e anéis de formatura. A Julie Presentes tem todo o conforto para você, com estacionamento amplo e seguro. As condições de pagamento são as mais acessíveis e você escolhe se quer pagar com cartão de crédito ou débito. Julie Presentes, sempre presente nos momentos mais especiais. BQ Shopping no centro. Fone 3331-4893. Você se imagina trabalhando em qual área? Gestão, educação, bem-estar, engenharia, tecnologia, design, responsabilidade social, alimentos e bebidas. Na EAD Unicesumar, você tem mais de 50 cursos em 8 áreas diferentes do conhecimento. É a graduação que você sonha com a qualidade que o mercado procura. Venha para a melhor educação à distância do Brasil, segundo o MEC. Acesse unicesumar.edu.br/EAD e inscreva-se. Informações: Polo Unicesumar Barbacena, Avenida Bias Fortes 1019, telefone 3333-6323. Seu dente foi doer logo agora? A Sorrisos Barbacena pode te ajudar. Estamos de plantão para atender procedimentos de urgência e emergência com horários previamente agendados e espaçados para que o contato social seja minimizado e você tenha mais segurança. Agende agora mesmo. Praça Conde de Prados 140, Centro Barbacena. Telefone 3331-7732. WhatsApp 98892-6557. Antes de trazermos aqui a previsão do tempo, uma notinha aqui de utilidade pública. Está fugiu agora pela manhã da residência de seus proprietários uma calopsita lá no bairro Funcionários, próxima à praça do bairro. Pertence uma criança que está assim muito triste, né? Decepcionada pela perda da calopsita. Se você tiver alguma informação aí desta calopsita no bairro dos Funcionários, o telefone de contato é Fernando 99129-9274, ok? Olha, gente, nesta sexta-feira a massa de ar frio que estacionou sobre Minas continua influenciando o tempo, principalmente na região da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Não há previsão de chuvas para a nossa região. Barbacena amanheceu com tempo encoberto e continua com tempo encoberto, né? Deve continuar assim durante todo o dia, com sol entre nuvens e sensação de frio. Ventos com velocidade média de 11 quilômetros por hora. A umidade relativa do ar está em 78%. E confirmando agora aqui no centro da cidade, ou nos estúdios da Rádio Sucesso, na região central da cidade, nós temos uma temperatura de 18 graus. Para você que está construindo ou fazendo reparos elétricos, a melhor dica é procurar a Nova Elétrica. Tudo o que você precisa em materiais elétricos de qualidade e com os menores preços da praça. Nova Elétrica especializada em padrão CEMIG. A Nova Elétrica fica bem no centro, Rua General Câmara 149, descida da cadeia. Fone 33310492. Bate bola, o futebol no Brasil e no mundo. Agora no Contato Direto. Um abraço pro meu amigo Alvin Pimentel, que tá batendo bolas por aí, falando que lá no bairro JP a situação tá complicada, né? Muita pipa lá pelo bairro afora, já trazendo problemas, inclusive aí na fiação da CEMIG. Gente, esse período agora, né? As pessoas estão de férias, mas é por causa da quarentena, então vão, né, evitar aí as aglomerações. Essa questão das pipas tem sido realmente muito preocupante. Soltar pipa é ótimo, mas procure um lugar que não tenha rede elétrica, aquela história toda, para não causar problemas. Queima a geladeira dos outros, né? Queima produtos eletrodomésticos, televisão, aí é muito confuso, né? Fora o perigo. Bom, nesse período de pandemia ninguém escapa mesmo, né? Uma pessoa ainda não identificada utilizou o CPF e os dados de Neymar, é isso mesmo, do jogador Neymar, para solicitar à Caixa Econômica Federal o auxílio emergencial de R$600 para trabalhadores informais durante a pandemia. A solicitação chegou a ser aprovada e a entrar no cronograma de pagamentos, mas no momento da publicação da reportagem havia sido congelada e apresentava o status em avaliação por indícios de desconformidade com os requisitos.
Já pensou, né? Mole não, né? Olha, o Barcelona corre o risco de ficar sem um craque argentino, Lionel Messi, na retomada do Campeonato Espanhol na próxima semana. O camisa 10 sofreu uma contratura no quadríceps da coxa direita na última terça-feira e deu início a trabalhos específicos de recuperação, ficando de fora dos treinamentos. Nesta sexta, o clube espanhol afirmou em nota oficial que a previsão é que Messi esteja de volta aos trabalhos com o resto do elenco nos próximos dias. Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Contato Direto. A você que esteve ligado conosco, um excelente dia, bom final de semana. Lembrando que outras informações virão a qualquer momento aqui na 101, o portal 101 logo mais às 5 da tarde, e na sequência teremos José Rubens com as lentinhas da Sucesso. Um grande abraço, continue ligado na Sucesso, mas lembre-se, fique em casa. A Sucesso FM apresentou o Contato Direto. Contato Direto. Mas o plantão de jornalismo continua ligado 24 horas. E às 5 da tarde, acompanhe um resumo dos principais fatos do dia no Portal 101.